Você sabia que a falta de pagamento das verbas rescisórias é um dos principais motivos pelo aumento no número de reclamatórios trabalhistas no Brasil? Quando uma empresa não cumpre as suas obrigações com o trabalhador e deixa de pagar as verbas rescisórias, há não só um prejuízo financeiro para esse trabalhador, mas também a oportunidade de um advogado garantir esses direitos na Justiça do Trabalho. Afinal, esse tipo de caso representa um campo vasto para quem busca se especializar na atuação da advocacia trabalhista. Nesse vídeo, você vai aprender tudo sobre ações envolvendo verbas rescisórias não pagas, decisões importantes que vão fundamentar os seus pedidos aí em ações envolvendo esse tema, como atuar nessas ações, casos práticos também a gente vai ver juntos. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal do Cálculo Jurídico e ativa o sininho para receber todas as notificações de outros vídeos como esse. Aqui você encontra o melhor conteúdo para impulsionar o crescimento do seu escritório. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com você é que, assim como muitos outros temas na Justiça do Trabalho, o não pagamento das verbas rescisórias, ele não tem um entendimento unânime, né? Tanto sobre a procedência ou não de um dano moral, por exemplo, ou a possibilidade de fazer o pagamento dessas verbas rescisórias em dinheiro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, então. Questões polêmicas envolvendo essa ação e como atuar diretamente em casos assim. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer é ver uma notícia aqui relevante sobre esse tema. Veja só. Empresa que colheu assinatura em termo de rescisão e não pagou os valores devidos é condenada por litigância de má-fé. Então, nesse caso aqui, ó, a empresa alegou ter feito o pagamento das verbas rescisórias, não apresentou nenhum tipo de comprovante para empregada, e aí, no próprio processo, tentou levar também o juiz a crer que esse pagamento havia sido feito, mas não conseguiu comprovar. E aí, por isso, o juiz aplicou a multa ali de litigância de má-fé de 5% do valor atualizado da causa. Veja que, além de ter que pagar todas as verbas rescisórias e a multa por atraso no pagamento, o empregador ainda teve que arcar com mais 5% de multa por litigância de má-fé. Essa situação é interessante porque você pode pensar dos dois lados, né? Para o seu cliente que é empregado, então, pensar na possibilidade de requerer essa multa por litigância de má-fé, e para o seu cliente que é empregador, como orientar ele na hora de fazer o pagamento das verbas rescisórias. Porque imagine que, de fato, nesse caso, a empresa tenha feito o pagamento, então, mas ela não conseguiu fazer a comprovação desse pagamento na Justiça do Trabalho. O prejuízo é enorme, né? Ela pagou, então, 2 vezes o valor ali, mais que o dobro do valor da rescisão, teve que pagar uma multa por atraso e ainda teve que pagar mais 5% da condenação por litigância de má-fé. Agora vamos dar uma olhadinha aqui em mais uma notícia. Para o TRT 15, há dano moral em dispensa sem quitação das verbas. O TRT da 15ª região, que é o TRT aqui da região de Campinas, né, decidiu dar provimento ao recurso, assentando que a dispensa sem quitação dos referidos encargos denota desprezo à dignidade da pessoa humana e por isso seria passível, então, de dano moral. Esse é um tema bem polêmico. Muitos advogados acabam optando por fazer o pedido do dano moral ali na hora de ingressar com a ação envolvendo verbas rescisórias não pagas, mas também não há uma fundamentação profunda a respeito disso. Para esse juiz aqui, houve de fato, então, né, um desprezo ali à dignidade do trabalhador, como quem diz, né, vai procurar seus direitos, já que, né, não vou pagar corretamente, você, se quiser receber, que procure a justiça. Algo nesse sentido. E aí, o advogado conseguiu, então, aqui o dano moral. É interessante que você saiba como as varas da sua região atuam nesse sentido, qual é o entendimento majoritário entre os juízes, qual é o entendimento majoritário também no TRT, porque isso vai fazer diferença na hora de ingressar ou não com esse tipo de pedido junto ali da ação. Por exemplo, eu vou trazer agora uma decisão do TST já envolvendo esse tema de pagamento ou não de dano moral nesse tipo de ação. Vamos ver juntos aqui. A ausência da quitação das verbas rescisórias por si só não configura lesão ao direito personalíssimo do empregado. Então, nessa decisão aqui, essa turma do TST entendeu que o não pagamento das verbas rescisórias no prazo legal de 10 dias já tem uma punição legal ali, já existe, né, uma consequência que a empresa sofre ao não fazer esse pagamento, e a consequência é a multa pelo atraso no pagamento, que é aquela multa no valor do salário, multa prevista lá no artigo 477 da CLT. Então não faria sentido que a empresa também sofresse uma outra penalidade, que é o dano moral, por uma única infração. Esse foi o entendimento dessa turma do TST. Agora, vamos pensar juntos aqui, que eu vou mostrar uma outra decisão de um outro tribunal que discorda um pouco disso, e aí a gente pode ponderar ali, como eu disse, estudar de fato como é que é o entendimento na sua região, porque vai fazer mais sentido para você, de acordo com o local onde você atua. Então, existe sim a possibilidade do dano moral ser desconfigurado ali em fase de recurso, mas pode valer a pena você exigir isso no processo, e você vai encontrar jurisprudências que fortalecem esse pedido também, como a gente viu ali a do TRT 15, e a gente sabe, né, que nem sempre a reclamada vai conseguir levar esse processo em recurso até o TST, ou às vezes nem leva para o TRT também. Então depende muito de fato do entendimento regional dos juízes e da vara ali de onde você atua. Antes da gente começar a falar então dos estudos de caso, eu quero que a gente veja uma última decisão, dessa vez aqui do TST. Quanto à multa pelo atraso na entrega dos documentos, o tribunal então asseverou tratar-se de rescisão contratual ocorrida após a vigência da Lei 13.467, que foi a reforma trabalhista de 2017, que alterou a redação do artigo 477, parágrafo 6º da CLT, pelo que não resulta então evidenciada e alegada ofensa ao parágrafo 8º do referido dispositivo. Sobre o que é essa decisão, gente? A reforma trabalhista de novembro de 2017 trouxe uma alteração ali no artigo 477 da CLT, incluindo que, além do pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias, a empresa também deve fazer a entrega da documentação rescisória
rescisória nesse prazo. Ou seja, se o seu cliente, ele recebeu as verbas dentro do prazo, mas o empregador atrasou a entrega da documentação, ele tem direito a receber a multa. Se ele atrasou a entrega da documentação, atrasou o pagamento, uma multa também, a mesma multa. Se ele não fez o pagamento, mas entregou a documentação, de novo, a mesma multa. Não são multas diferentes. É uma multa só, que é consequência do não pagamento ou da não entrega da documentação no prazo. Mas não vou pedir duas multas quando o empregador não tiver feito as duas coisas. Falando direto agora da ação, né? A gente tá falando então de reclamatória trabalhista relacionada à ausência do pagamento das verbas rescisórias, e o objetivo é fazer que a empresa pague as verbas rescisórias, né? Essa falta de pagamento então das verbas rescisórias é um problema bem recorrente no Brasil. Ele sempre figura entre as principais causas de ação trabalhista ali que o TST divulga pra gente, né? Os temas recorrentes na Justiça do Trabalho. É consequência, né, de um mercado de trabalho ali marcado pela alta rotatividade. É comum que empregadores, então, diante dessa alta rotatividade, deixem de cumprir ali integralmente com as suas obrigações no momento da rescisão, seja às vezes por desconhecimento ou por má gestão também, ou às vezes até por descaso, como a gente viu no caso ali da notícia do TRT15. Então, é importante saber atuar nesse tipo de ação porque é comum que aconteça. Esse cenário reflete diretamente no número de processos ali trabalhistas que cresce a cada ano, e aí trabalhadores dispensados sem justa causa frequentemente buscam a Justiça do Trabalho para receber direitos básicos como um aviso prévio, férias proporcionais, 13º, saldo de salário e também a multa de 40% sobre o FGTS. Do outro lado, a gente tem empregadores que muitas vezes cometem erros graves ali, sendo os mais comuns desses erros que ensejam esse tipo de ação. Deixar de quitar as verbas devidas dentro dos prazos legais, a gente está falando hoje de um prazo único de 10 dias após o término do contrato de trabalho, ou então omitir depósitos de FGTS durante o contrato de trabalho, que inclusive também é motivo para uma ação de rescisão indireta, e a gente tem vídeo sobre isso aqui no canal do CJ já. Usar alegações infundadas de justa causa para evitar pagamentos, atrasar a entrega da documentação rescisória do trabalhador. Isso aqui, um ponto que eu trouxe junto, mas que antes da reforma de 2017 a gente não poderia incluir aqui, porque entendia-se majoritariamente que apenas o pagamento das verbas é quem ensejaria a multa. Fraudar rescisões com documentos assinados sem efetiva quitação dos valores. A gente vai falar disso já já nos nossos estudos de caso. Esse panorama, então, ele evidencia não só um problema financeiro e jurídico para os trabalhadores, mas também representa uma oportunidade estratégica ali para advogados que querem se especializar em ações trabalhistas, já que são ações super comuns, né? Afinal, então, esses processos demandam conhecimento técnico, uma análise minuciosa de documentos e uma atuação proativa na defesa dos seus clientes. Vamos, então, para a análise dos nossos casos. O primeiro caso que eu trouxe aqui, essa reclamatória foi ajuizada em setembro de 2022. A empregada, ela havia sido admitida em dezembro de 2016 e trabalhou até maio de 2022. Muitos anos ali na função de operadora de telemarketing. Essa ação envolvia diversas coisas, entre elas diferenças salariais por reajuste de salário mínimo, verbas rescisórias não pagas, que é o que a gente está falando aqui hoje, multa pelo atraso no pagamento dessas verbas rescisórias, atraso na liberação da documentação rescisória, também falamos, a multa do FGTS e também pediu ali honorários sucumbenciais de 15%. O total estimado dessa causa foi de R$ 15.638,94. O que eu achei interessante trazer? Por que eu achei interessante trazer esse caso pra gente ver juntos? A empresa, nesse caso, estava passando por um processo de recuperação judicial e essa foi a defesa que a empresa usou ali no processo. Disse que estava em recuperação judicial e que então todos os valores que ela deveria ali para funcionários seriam incluídos ali no plano de recuperação judicial. Em novembro de 2022 houve audiência, mas ela foi adiada pois para fevereiro de 2023 e nessa nova data da audiência não houve conciliação. A sentença então foi publicada em setembro de 2023 e foi parcialmente deferida. A reclamada apresentou recurso ordinário para o TRT, que foi julgado em dezembro de 2023 também, mas foi totalmente improcedente. O tribunal considerou de novo ali, né, que o processo de recuperação judicial não pode servir como impedimento para o pagamento das verbas rescisórias no prazo legal, já que, né, diferente da falência ali, a empresa tem acesso a todos os bens dela durante o processo de recuperação judicial. Em seguida, a reclamada apresentou recurso de revista para o TST e já teve o segmento desse recurso negado também, né? E aí, a reclamada tentou apresentar agravo de instrumento também, tentou, assim, no limite de todos os recursos também negado. E aí, de fato, houve o trânsito em julgado em junho de 2024. Os cálculos foram apresentados ali pelas partes e estão aguardando homologação no processo. Vamos ver juntos, então, aqui, eu não trouxe nem a sentença, eu trouxe logo o recurso ordinário e a decisão do TRT sobre o assunto. O processo de recuperação judicial não pode servir de óbice para que as verbas rescisórias sejam pagas no prazo legal. Então, fique de olho aí nos casos dos seus clientes. Se tiver alguma empresa passando por recuperação judicial e que está se abstendo de pagar as verbas rescisórias no prazo, você tem aí uma jurisprudência favorável, tanto do TRT aqui quanto do TST que não deu segmento nos recursos, no sentido de que o fato de estar em recuperação judicial não impede que a empresa faça o pagamento dessas verbas no prazo. Inclusive, ela deve fazer o pagamento no prazo legal. Já o nosso segundo caso é uma reclamatória ajuizada em dezembro de 2023. A empregada, ela tinha sido contratada lá em 2018 como recuperadora de crédito e ela trabalhou até julho de 2023, quando ela foi demitida sem justa causa. Nesse caso, o advogado alegou que a empresa pediu para que a empregada assinasse o termo
de quitação das verbas ali, dizendo que as verbas seriam depositadas na conta dela posteriormente, porque era o que já acontecia no dia a dia dela. Ela recebia, por exemplo, o recibo ali do mês, né, do salário, o olerite dela. Ela assinava, a empresa fazia o depósito na conta dela, tava tudo certo. Só que dessa vez não aconteceu isso. A empresa simplesmente não fez o pagamento. E aí, no pedido principal, então, da reclamatória, o mais importante ali foi o pagamento dessas verbas já previstas no termo de rescisão, a multa pelo atraso no pagamento. O advogado pediu também multa do artigo 467 da CLT, que é aquela multa por não pagamento das verbas em controvérsias logo de cara ali no processo. Pediu honorários também e dano moral de 20 mil reais, totalizando ali 35 mil reais, mais ou menos, de valor da causa. Houve audiência em abril de 2024, sem conciliação. A empresa apresentou a contestação dela também, alegando ali que a assinatura no termo de quitação das verbas já seria o suficiente para comprovar o pagamento das verbas rescisórias. A sentença foi publicada em abril de 2024 e ela foi totalmente improcedente. E o juiz concordou que, de fato, a assinatura no termo de quitação seria suficiente para comprovar o pagamento dessas verbas. No caso, então, a reclamante apresentou um recurso ordinário para o TRT logo em seguida e o acórdão foi publicado agora em setembro de 2024, reformando completamente a sentença e obrigando o empregador a realizar o pagamento das verbas rescisórias, já que o ônus de provar que esse pagamento tinha sido feito era dele, não do empregado, e que não há, de fato, nos autos nada que tenha feito a comprovação desse pagamento. No acórdão ainda, né, o TRT afirmou que o artigo 464 da CLT é claro ao dizer que o pagamento dos salários deve ser feito contra recibo assinado pelo empregado e que vale como prova também o comprovante do depósito judicial. Até porque, se a gente parar para pensar, a empresa que fazia o depósito ali do salário mensalmente não tinha zero motivos para ter feito esse pagamento das verbas rescisórias em dinheiro. O tribunal entendeu que o pagamento da multa do artigo 467 era indevido, mas para a multa do artigo 477 entendeu que era devido. Então, houve também ali a condenação no pagamento dessa multa. Já sobre o dano moral, ele permaneceu improcedente. Os honorários foram fixados em 15% do valor total, então no limite máximo ali dos honorários. E houve o trânsito julgado em outubro de 2024, onde foi iniciada então a fase de liquidação. Trouxe aqui o trecho do acórdão falando sobre isso, vamos ver. É ônus do empregador remunerar corretamente o empregado mediante contra-recibo assinado pelo mesmo. A parte que não observa a correta distribuição do ônus da prova assume o risco, então, de não ter provado aquilo que ele alegou. No caso, então, a reclamada tinha que comprovar o pagamento das verbas rescisórias e não conseguiu fazer isso, né? Não apresentou ali nenhum tipo de documentação no processo, de fato, tenha comprovado esse pagamento. Sobre honorários dessa ação. Bom, na Justiça do Trabalho, geralmente a gente tem dois tipos de honorários: os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais. Os contratuais são aqueles que você fecha com o seu cliente ali na hora de, né, que ele traz as informações para você se reúne com ele, e costumam ser entre 20, 30, 35% do valor do êxito da causa, né? O advogado trabalhista geralmente não cobra antecipado, e você pode dar uma olhadinha, se você tiver dúvida em como cobrar também, na tabela do OAB da sua região, ou conversar com outros colegas trabalhistas também para entender como é que é a atuação deles nesse sentido. Os outros tipos de honorários são os honorários sucumbenciais. Eles vão de 5% a 15% do valor calculado ali na liquidação, né, no valor da causa, e eles são definidos ali pelo juiz na sentença. Você, como advogado, obviamente vai pedir ali na sua inicial 15%, né, que geralmente é o que os advogados pedem, o valor máximo, já que a lei não especifica ali também, o juiz não precisa justificar o motivo desses honorários. Então, se você pedir 15%, que é o máximo, o juiz der 5%, ele não precisa justificar o motivo desse 5%, então você pode pedir sempre o máximo, 15%, mas aí vai depender de fato do juiz mesmo, né? No nosso caso aqui, que a gente analisou, o juiz concedeu 15%, por exemplo, no caso 2, que é mais raro da gente ver, né? Geralmente a gente tem ali 5%, 10%. No caso aqui nem foi o juiz, né? Foi o tribunal, já que o juiz considerou totalmente improcedente a sentença e o tribunal reformou ela. Trouxe aqui uma tabelinha mostrando honorários simulados do primeiro caso. A gente tem ali 10%, que foi o que o juiz concedeu, daria mais ou menos 1.600 de honorários advocatícios sucumbenciais, mais 30%, eu coloquei uma média de 30%, que é o que eu vejo os colegas cobrando geralmente, mais ali quase 5 mil reais de honorários, então, totalizando então 6.400 reais desses honorários. Pro caso 2, o valor bruto do caso é 7.500, o juiz concedeu 15%, um pouquinho mais de honorários ali sucumbenciais, mais 30% do êxito, então gerando ali 3.300 reais de honorários para esse caso. Nos dois casos, o salário das empregadas aqui era bem baixo, então esses honorários podem crescer exponencialmente depois, a depender do salário do seu empregado ou da empregada ali que é seu cliente. Agora a gente vai falar dos 3 erros mais comuns em casos de não pagamento de verba rescisória. O primeiro deles é não considerar o atraso na entrega da documentação como um erro grave. Como eu comentei com você já, na reforma de 2017, reforma trabalhista, além do pagamento das verbas rescisórias, passou a ser obrigatório também a entrega da documentação dentro do prazo legal de 10 dias após o término do contrato. Muitos empregadores ignoram essa exigência, né? Pode gerar de fato ali a aplicação da multa prevista no artigo 477 da CLT,
mesmo que o pagamento das verbas tenha sido feito ali dentro do prazo. Segundo erro é não incluir a média da remuneração do empregado no seu cálculo. É bem comum que o cálculo das verbas rescisórias considere somente o salário base do trabalhador, ignorando outras parcelas salariais que integrariam aquela remuneração ali, como o histórico de horas extras, comissões, adicional noturno e outros benefícios habituais que o seu cliente recebia. Então verifique com ele ali, peça para ele todos os olerites dos últimos 12 meses, por exemplo, para que você veja ali a média salarial dele. A gente tem, por exemplo, para aviso prévio, a média dos últimos 12 meses, para as férias poderia ser a média do período aquisitivo, para o 13º a média do ano corrente e assim por diante. Verifique também a convenção coletiva de trabalho, porque existem muitas convenções coletivas que trazem regras diferentes para a média salarial. Médias dos últimos 6 meses, médias dos últimos 3 meses. Então, dê uma olhadinha também que você pode tirar desse tipo de informação, né? Um acréscimo interessante ali, tanto para você quanto para o seu cliente no final da ação. Terceiro erro é deixar de incluir os pedidos relacionados a dano moral. Eu falei aqui, né, sobre isso hoje, mas apesar de não ser automaticamente aplicável para todos os casos do dano moral, a gente tem casos em que os tribunais, de fato, consideram ali que houve uma falta grave da empresa que enseja o dano moral. Então, a gente não tem uma jurisprudência sólida e unificada sobre o tema. E aí, de novo, vale você estudar sobre como é que isso é feito na sua região, o que as varas do trabalho da sua região têm decidido, como o tribunal regional da sua região tem decidido. Vale esse estudo para ter certeza ali de que, de fato, não cabe um pedido de dano moral. E, óbvio, também ter uma análise do caso concreto ali, como é que foi essa dispensa, houve algum tipo de, né, seu cliente foi constrangido de alguma forma. Então, tem outras situações, além do pagamento, da falta do pagamento das verbas, que poderiam ensejar esse dano moral. Mas deixar de pedir eles ali, às vezes, só porque você acha que, enfim, não tem uma jurisprudência da vara, mas tem uma jurisprudência do tribunal, pode ser interessante pedir, porque você já se prepara para o recurso, né, quando a sentença for publicada. A gente viu no caso aqui, por exemplo, da notícia que eu apresentei, que o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas entendeu que era possível a aplicação do dano moral. Então pode ser o seu caso ali também, de às vezes a vara do trabalho de fato sempre tá negando esse pedido de dano moral, mas numa segunda instância, se é possível, então requerer. Se você quer se destacar como advogado trabalhista, atuar em ações envolvendo não pagamento das verbas rescisórias é essencial, já que esse de fato é um tema super recorrente na Justiça do Trabalho. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal do Cálculo Jurídico e confira outros estudos de casos que vão fortalecer a sua atuação na advocacia. Espero que tenha aproveitado o conteúdo e até o próximo vídeo.